Fala galera do canal Priority, tudo bom com vocês? Paulo André Lanzelotti aqui. E o tema do vídeo de hoje é carteira de motorista. Eu quero falar com vocês sobre como tirar a carteira de motorista nos Estados Unidos, o que é preciso e como fazer, e o que mudou após as leis do Trump, as leis de imigração, o que mudou, se está mais difícil. Queria ter um papo com vocês a respeito disso, vou dar algumas dicas e falar um pouco aqui da minha experiência, do que eu fiz para tirar minha carteira. Primeiro de tudo, eu quero dizer que todos os estados dos Estados Unidos dão direito à carteira de motorista para imigrantes, mas nem todos os estados dos Estados Unidos dão direito à carteira para imigrantes ilegais. Você tem que estar legalizado, você tem que ter o seu próprio visto, seja ele qual for, mas você tem que estar legal aqui nos Estados Unidos para ter carteira de motorista, tá bom, galera? Até mesmo em alguns estados que permitiam, antes tinham mais mente aberta, digamos assim, para dar carteira de motorista para imigrantes legais. Agora, após o Donald Trump e após as leis de imigração, principalmente a One Big Beautiful Bill, que mudou muita coisa na imigração, mudou realmente a forma de tirar a carteira de motorista, especialmente para imigrantes ilegais. Por exemplo, uma das formas que eles encontraram para impossibilitar os imigrantes ilegais tirar a carteira de motorista é, obrigatoriamente, agora você tem que ter a Real ID, que é a identidade. E para você ter essa real identidade, você precisa necessariamente ter o Social Security, que no Brasil seria o equivalente ao CPF. Então, para você tirar a carteira de motorista aqui antes, você não precisava ter a Real ID, ou seja, você não precisava ter uma carteira de identidade. Tanto que a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente, é usada como carteira de identidade, inclusive para viajar no aeroporto e tal. Agora não mais, agora não vai ser mais permitido fazer isso, tirar a carteira de motorista sem a Real ID. A carteira de motorista vai continuar sendo um ID para viajar, uma identidade para viajar, para você apresentar se você for parado pela polícia, mas você não pode tirar mais a carteira de motorista sem a Real ID. E quem não é legalizado aqui nesse país, quem não é legal, não tem Social Security, que é o CPF, então não tem como tirar a carteira de identidade. Então realmente vai ficar muito difícil para os imigrantes ilegais, e com o Donald Trump cada vez vai ficar mais difícil para eles. Mas isso é papo para outro vídeo, eu vou conversar sobre isso com vocês depois. Após você entender que você precisa estar legal para ter a carteira de motorista, você precisa entender também que você precisa fazer alguns trâmites burocráticos, como por exemplo entrar no site do DMV. Eu não sei se eu sou do estado do Ceará, eu não sei se o nome é o mesmo para todo o país do Brasil, mas você tem que ir ao equivalente do Detran, que em Fortaleza se chama Detran, aqui se chama DMV. Você precisa ir no dmv.com e você precisa ver os documentos que você precisa apresentar. E normalmente os documentos que você precisa apresentar na época que eu fiz, era passaporte, foto do visto e comprovante de residência. Esses são os documentos que lá no DMV você vai ter que apresentar. No site mesmo você vai ter que enviar, e depois que você fizer esse processo, você vai marcar sua prova prática. Prova prática é realmente bem fácil de passar. Eu fiz todo o processo, passei totalmente de primeira. Eu acredito que no Brasil, para quem fez a carteira do Brasil, aqui vai ser mamão com açúcar, vai ser muito fácil, porque lá no Brasil realmente é uma burocracia muito grande, você tem que ficar meses e meses assistindo a aula, a prova é tensa, a prova drive, a prova de prática é tensa, então realmente no Brasil é bem mais tenso, porque é muito fácil. Aqui na prova prática, na prova teórica, desculpa, você tem 3 chances e você tem que acertar 80% em uma das 3 chances. Se em uma das 3 chances você acertar 80% ou mais, você está aprovado, e daí é só tirar a foto para o documento, para o drive license, para carteira de motorista, e aí você vai para a parte do processo da prova prática. Na prova prática também, galera, é muito fácil, você não precisa fazer baliza, você não precisa estacionar. A única coisa que realmente eles olham, porque aqui tem um costume-se muito de andar nas freeways, que são as BRs, mas as freeways aqui são coisas bem maiores. Quem já viu aqui nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. E os carros costumam andar em grande velocidade. Então, um detalhe muito importante que eles analisam muito na carteira de motorista é se quando você passar o carro para o lado direito, para a mão do lado direito, você tem que olhar por cima do ombro. Porque isso é um detalhe muito importante. Se ele mandar você passar para a mão direita e você não olhar por cima do ombro, eles mandam você parar o carro imediatamente, você está reprovado. E o outro
É um detalhe que é muito diferente do Brasil também, que muita gente estranha quando chega aqui, é que se você estiver parado no sinal vermelho na faixa da direita e você quiser dobrar para a direita, você não precisa esperar o sinal ficar verde para dobrar à direita. Você pode dobrar porque é liberado. A direita é sempre livre aqui nas ruas dos Estados Unidos. E eles analisam isso também. Mas, tirando isso, a prova é muito fácil, porque não tem baliza, não tem estacionamento, não tem nada disso. Passado isso, eles lhe dão uma carteira de motorista provisória, para você ficar com ela até sua carteira de motorista chegar na sua residência. Quando chega na sua residência, a carteira já chega com um tempo de duração de 6 anos. Esse é o processo, basicamente, que você tem que fazer para tirar a carteira de motorista. Quando você tira a carteira de motorista aqui, você está habilitado a dirigir no estado da Califórnia. E você pode dirigir em outros estados, mas você não pode morar nos estados e ter a mesma carteira. Por exemplo, você não pode morar no Texas e ter uma carteira da Califórnia. Você tem que tirar a carteira do Texas. E eu não sei se no Texas o processo da carteira de motorista é exatamente igual ao processo da carteira de motorista da Califórnia, porque cada estado aqui é independente. E agora, depois das leis de imigração do Trump, muita coisa mudou. Uma das coisas eu já falei aqui, que é a Real ID, ela impossibilita praticamente os imigrantes ilegais de tirarem carteira de motorista, coisa que aqui na Califórnia era livre. Eu conheço muitos amigos meus que são ilegais e têm carteira de motorista. Agora vai ficar muito difícil. E a segunda coisa que mudou foi que se você tem visto B1, B2, que é o visto de turista, você continua sendo available, aberto a tirar a carteira de motorista dos Estados Unidos. Mas você agora vai ter o tempo de duração que o seu agente de imigração na sua entrada dos Estados Unidos lhe deu. Normalmente é 6 meses. Ou seja, se você chegar aqui na primeira semana, tirar sua carteira de motorista, saiba que a sua carteira de motorista não vai ser de 6 anos, vai ser de 6 meses. Após a sua mudança de status, após a sua mudança de visto, aí sim você vai ter que fazer outro processo e tirar outra carteira de motorista, ou apenas renovar, dependendo do estado que você tiver. Mas foi basicamente essas duas únicas mudanças. No mais, os imigrantes continuam tendo direito à carteira de motorista por enquanto, até o Donald Trump deixar. Vamos ver o que esse rapaz, que gosta muito de aparecer, vai mostrar nos próximos capítulos da sua presidência. O próximo papo vai ser exatamente sobre ele, Donald Trump, e a lei One Big Beautiful Bill, a lei que muda tudo sobre imigração, muda tudo sobre muita coisa. E eu quero comentar isso com vocês nos próximos vídeos, no vídeo de amanhã ou de sexta-feira, não sei. Mas é isso, comenta aqui livremente, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, e é nóis, rapaziada. Valeu pelo papo.